Vou apenas ler a aula sobre Hume, pequenas partes. Já foi dito que a filosofia é um método para inventar muitos problemas a partir de poucas soluções. Caso esse método exista, David Hume exemplificou-o de maneira soberana. A conclusão inaceitável de sua filosofia é de que não há razões para se acreditar nem na existência de um mundo externo, nem em sujeitos humanos espirituais, nem, obviamente, em Deus. Tudo o que a razão nos permite atestar é a existência de agrupamentos de ideias que se sucedem umas às outras em uma rapidez vertiginosa. O que importa, obviamente, não é essa conclusão absurda, mas o caminho argumentativo que Hume percorreu para chegar a ela. Os desafios filosóficos por ele desenvolvidos possuem a marca da profundidade, posto que ainda hoje nos incitam a buscar respostas. A maior ambição de Hume, passando agora à biografia, era a de se tornar famoso por sua contribuição para o progresso do conhecimento, como ele mesmo, cândida e honestamente admitiu. Quando jovem, ele foi um grande amante da literatura. O caráter imaginativo de sua argumentação na produção de grandes ardis metafísicos, que até hoje ocupam as mentes dos filósofos e que faz escola na filosofia da língua inglesa, deixa-se explicar por sua paixão literária. Locke, uma pessoa com treinamento científico, preferia deter-se diante de qualquer resultado que lhe parecesse absurdo demais para ser verdadeiro, fazendo exceção apenas para aquilo que de algum modo vindicasse as suas crenças religiosas. Hume passou a vida estudando. Sua obra principal, planejada desde a adolescência, escrita durante 3 anos de recolhimento na França, foi o Tratado sobre a Natureza Humana, publicado quando ele tinha 28 anos, considerado por muitos a maior obra filosófica escrita em língua inglesa. Para sua decepção, ela não encontrou acolhimento algum, além de 3 resenhas hostis e desdenhosas. Só anos mais tarde, após a publicação de uma História da Inglaterra em 6 volumes, ele se tornou um escritor conhecido e venerado, além de muito repudiado, na Inglaterra e na França. Essa última obra deu-lhe liberdade econômica, possibilitando-lhe viver para escrever. As outras obras filosóficas mais importantes de Hume, como A Investigação sobre o Intelecto Humano e A Investigação sobre os Princípios da Moral, não foram muito mais do que importantes exposições complementares de ideias já lançadas naquela obra principal. Hume tentou ser aceito como professor na Universidade de Edimburgo, em Bristol, mas foi rejeitado por suspeita de ateísmo. Nisso seus críticos tinham razão. Em seu livro intitulado Diálogos sobre a Religião Natural, que teve cuidado de não publicar em vida, ele expôs argumentos rejeitando a imortalidade da alma e sugerindo que só um Deus cruel poderia ter criado um mundo tão injusto quanto o nosso. Ele não aceitou a presença de um ministro religioso para consolá-lo em seu leito de morte. Em sua oração funeral para si mesmo, uma autobiografia de 5 páginas, ele escreveu que não se sentia abatido, pois afinal, ao morrer aos 65 anos, um homem não faz mais do que abreviar alguns poucos anos de enfermidade. Hume era conhecido como uma pessoa bondosa, com um temperamento brando e agradável, acompanhado de um inexaurível otimismo, o que torna verdadeiras as palavras de seu amigo Adam Smith, que o considerava um homem perfeitamente sábio e virtuoso, tanto quanto o admite a frágil natureza humana. Primeiro início da parte expositiva. Do mesmo modo que Locke, Hume também queria estabelecer os limites do conhecimento humano de modo a obstar uma metafísica e uma teologia destituídas de sentido. Mas enquanto a obra de Locke era construtiva,
a obra de Hume foi desafiadoramente cética em sua exploração dos pontos fracos das filosofias de Locke e Berkeley. Enquanto Locke tinha a humilde intenção de arrumar a sala, Hume era ambicioso o suficiente para querer construir uma nova ciência da natureza humana com base na experiência reflexiva interna, do mesmo modo que Newton havia construído uma ciência do mundo natural resultante da experiência externa. Mais do que isso, Hume via a ciência que ele estava a construir como mais importante, uma vez que, conhecendo melhor nossa própria natureza, teríamos condições mais adequadas para desvendarmos os mistérios do mundo físico. Não parece, porém, que precisemos conhecer a nós mesmos para só então podermos investigar o mundo físico ao nosso redor. Além disso, Newton se valeu de mensurações experimentais capazes de alcançar o consenso universal entre os cientistas. Já as reflexões de Hume, por mais profundas e imaginativas que tenham sido, não foram muito além de especulações filosóficas geralmente incapazes de alcançar consenso quanto aos seus resultados. Hume começou o tratado, Treatise, reeditando sumariamente a teoria das ideias de Locke. No lugar das ideias, ele colocou o que chamou de percepções. A palavra percepção está simplesmente no lugar de qualquer conteúdo da mente humana. As percepções dividem-se em impressões e ideias. As impressões caracterizam-se pela vivacidade, força e violência com que atinge nosso pensamento e consciência, como é o caso das sensações, paixões e emoções. Além disso, as impressões possuem uma ordem e sucessão temporal que independe de nós mesmos. As ideias, por sua vez, são imagens evanescentes das impressões, tanto no pensar quanto no raciocinar. Ou seja, todas as nossas ideias, de uma forma ou outra, derivam de impressões sensíveis ou emocionais. Ele é um full-blooded empirista. E assim como Locke, não existem ideias inatas. As impressões podem ser simples ou complexas. As impressões simples são as de coisas como a cor vermelha ou o calor. As impressões também podem ser complexas, como, por exemplo, a da árvore ou a da casa que se encontra diante de nós. As ideias também podem ser simples e complexas. As primeiras são meras cópias das impressões simples. As ideias simples aparecem depois das impressões simples como resultado da memória, sendo, portanto, causadas por elas. Já as ideias complexas podem ser decompostas em ideias simples. As ideias complexas podem ser recordações ou ideias da imaginação. As recordações são consideradas por Hume cópias enfraquecidas de impressões complexas. Digamos, a minha recordação do quadro A Vida de Picasso que eu vi quando fui ao Louvre. O Louvre? Acho que não. Elas não dependem de nossa vontade e se encontram estreitamente ligadas às impressões originais e à sua ordem e coerência. As ideias da imaginação, por sua vez, dependem de nossa vontade, de modo que podemos alterá-las ao nosso bel prazer. Se associo a ideia de sensação de um cavalo com a ideia de sensação da parte superior de um corpo humano, eu formo a ideia da imaginação de um centauro, que depende da minha vontade e não possui correspondente sensível. Enquanto as ideias de recordação são mais fortes, as ideias de imaginação costumam ser mais tênues. Isso seria um critério que muitas vezes funciona distintivo. As chamadas ideias recordadas de cópias das impressões, Hume recai em uma simplificação que é comum ao empirismo inglês, que é de reduzir conceitos a imagens. Nós podemos, em um primeiro momento, pensar que cópias mnemênicas de ideias auditivas, táteis e gustativas
não são imagéticas, afinal elas não possuem formas espaciais. Mas no final das contas, elas funcionam como imagens, posto que são cópias de sensações auditivas, táteis e gustativas. Elas são realmente cópias. Afinal, a memória do som de uma explosão é como sua audição, só que muito enfraquecida. A memória de uma dor é como a dor, mas enfraquecida. E a memória de um certo gosto é também uma forma muito enfraquecida do mesmo. Reduzir conceitos a imagens parece razoável quando consideramos cores e sons, mas se torna problemático quando consideramos ideias mais complexas, como as de triângulo ou de homem. Aqui precisaremos nos valer de conceitos. Hume também possui um conceito semelhante ao de ideias de reflexão de Locke, embora a sua gênese seja diferente. Para Locke, as ideias de reflexão resultam de uma espécie de introspecção sobre atividades da mente, como a do pensamento, do juízo e da crença. Para Hume, primeiro temos as impressões que atingem os sentidos, fazendo-nos perceber coisas como calor e frio, fome e sede, prazer e dor. Depois a mente produz cópias dessas impressões, que são as ideias de calor, frio, fome, prazer e dor. Essas ideias continuam existindo, mesmo quando cessadas as impressões, mas quando essas ideias retornam à mente, associamos a elas novas impressões, como as de desejo ou aversão, esperança ou temor, que nada mais são do que impressões de reflexão. Então, essas seriam ideias que aparecem de forma secundária, baseadas nas primeiras ideias. Essas impressões, escreve ele, podem ser copiadas sob forma de ideias com base na memória ou imaginação. Eu tenho a cópia da impressão de aversão ou de desejo. Cabe notar que os exemplos dados por Locke e Hume são diferentes e podem bem ser que eles estivessem tratando de operações diversas da mente. Então, o esquema que resume isso é o seguinte: nós primeiro temos as percepções. As percepções se dividem em impressões e ideias. Impressões é aquilo que é dado. Ideias são cópias, ou muitas vezes cópias do que é dado, mas são originadas das impressões. As impressões são de sensação, a maioria, ou de reflexão. E as ideias? As ideias são de memória, que são verdadeiramente cópias das impressões de sensação e reflexão, ou são ideias de imaginação, que são combinações que a nossa mente produz. Então, as impressões de sensação simples e complexas, assim como as ideias de reflexão, são fatores causais na produção de mais fracas ideias de memória simples e complexas. E nossa imaginação combina ideias de memória na produção das ideias de imaginação. Então, a teoria das ideias de Hume se resume nisso.